A gente conversa nessa cobertura especial de Breaking News da CNN Brasil sobre os ataques em Israel e na faixa de Gaza com Michel Girman, professor da UFRJ e pesquisador do Centro de Estudos Antissemitismo da Universidade de Jerusalém. Muito obrigado pela presença, professor. A primeira pergunta: o conflito entre israelenses e palestinos não é novo. A gente queria entender como ele surgiu e como ele vem se desencadeando ao longo dos anos. Bom, boa noite a todos, boa noite a todos. O conflito palestino-israelense pode ser vinculado ao início da imigração judaica palestina, que começam com o projeto de formação do Estado judeu na Palestina, ainda como referência, como horizonte de possibilidade, que começa a construir no final do século XIX, início do século XX, colônias e uma estrutura proto-estatal que tem como elemento fundamental a fuga do antissemitismo na Europa e a possibilidade de construção de um discurso nacional, né? Esse conflito ele chega a níveis mais agudos quando, nos anos 20, o movimento nacional palestino, também em nascença, começa a lidar com judeus que chegam às colônias da Palestina como inimigos, né? E mais do que isso, nos anos 30, quando o aumento do antissemitismo e o surgimento do nazismo na Europa, principalmente na Europa Central, na Alemanha, na Áustria, começa a aumentar a possibilidade e a quantidade de judeus que chegam à Palestina, né? Nesse momento, algumas lideranças palestinas acabam, inclusive, como o caso do Mufti de Jerusalém, do Mufti Hussein, começam a apoiar Hitler e os judeus começam a chegar em massa na Palestina. Agora, o conflito ele ganha novas proporções quando da separação, da divisão, da partilha proposta no pós-guerra pela Organização das Nações Unidas, uma partilha que é apoiada tanto pelo Bloco Soviético, a União Soviética é o primeiro país a apoiar a criação de Israel, os Estados Unidos é o segundo, e que produz uma guerra entre israelenses e palestinos, primeiro uma guerra civil e depois uma guerra entre os estados árabes e o próprio Estado de Israel nascente. O Estado de Israel consegue ganhar essa guerra, se estabelece um Estado judaico na Palestina e não se estabelece um Estado palestino naquele momento, ou um Estado árabe na Palestina. Esse Estado árabe na Palestina que não surge acaba sendo um elemento fundamental de tensionamento, o que em 67 acaba produzindo uma outra guerra, a Guerra dos 6 Dias, o que acaba produzindo uma ocupação que até hoje ela se mantém na Palestina. Essa ocupação dos territórios da Cisjordânia e de Gaza acaba promovendo a ideia de um desenvolvimento de uma cidadania desigual. Judeus são cidadãos e árabes palestinos não são cidadãos, o que acaba produzindo um tensionamento cada vez maior a partir de 67. E nesse território, eu já vou terminar aqui, da Cisjordânia e de Gaza, começam a se formar colônias habitadas por grupos religiosos messiânicos de extrema-direita, que começam a dificultar qualquer tipo de acordo e de saída dos israelenses desses territórios e aumentam a opressão aos palestinos nos territórios de Cisjordânia e de Gaza. Esses colonos messiânicos e religiosos e que ocupam a Palestina e os territórios da Cisjordânia e de Gaza são os colonos que hoje estão no governo mais à direita da história de Israel, de fato um governo de extrema-direita, e que promovem o tensionamento sem precedentes, não só com os palestinos, mas principalmente no interior da sociedade israelense. Professor, o senhor considera que esse tensionamento desse governo de direita que o senhor cita pode ter sido a gota d'água para esse ataque ocorrer agora? Eu acho que as condições criadas por esse governo, na verdade, Amos Gilad, que é um general israelense muito importante, membro de vários governos e membro também das organizações de inteligência de Israel, acabou de fazer uma afirmação nesse sentido, de que esse governo, a polarização política que ele criou e o fortalecimento da extrema-direita dentro do governo criou as condições efetivas para que Hamas apoiasse, entendesse que era o momento de fazer essa incursão por terra e esse morticínio, que eu estou chamando de mega ataque terrorista, dentro do Estado de Israel. Ou seja, pessoas como Amos Gilad, que são
especialistas na área dizem que, na verdade, esse governo de extrema-direita polarizado e com discurso profundamente extremista criou as condições para que o Hamas acreditasse que, nesse momento, fosse possível apostar numa mudança de equilíbrio estratégico e fazer essa incursão por terra. Professor, em seu discurso de pronunciamento, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que não se deve obter vantagens neste momento. Nós vimos que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, vinha passando por momentos de desgaste e dificuldades com a saída do seu ministro da Guerra, com a questão da reforma do sistema judiciário. Na avaliação do senhor, o Hamas aproveitou esse momento de desgaste para uma tentativa de desgastá-lo ainda mais? Eu acho que sim. E eu acho que todas essas condições que você trouxe são condições criadas pelo próprio Benjamin Netanyahu, ou seja, a tentativa de demissão do ministro da Segurança foi feita por ele. O golpe judiciário foi produzido por ele, não é? As condições concretas de uma polarização que chegou, inclusive, a produzir deserção de oficiais das tropas de elite do exército de Israel foi produzida por ele. Ou seja, Bibi Netanyahu não entrou numa situação que é uma situação de polarização política do qual ele é vítima. Ele produziu a polarização política, né? E qualquer grupo exterior que percebe que um dos elementos fundamentais na construção e na constituição do Estado de Israel é essa percepção de coletivo, de união nacional, entenderia que uma invasão por terra seria absolutamente uma tragédia para qualquer governo de ocasião. E é uma tragédia para Benjamin Netanyahu. Erra quem acha que essa invasão por terra fortalece Bibi. Essa invasão por terra, a primeira na história, está vendo uma situação que é uma situação que só pode se comparar com a situação da guerra de Yom Kippur em 1973. E já foi pego de surpresa, teve uma falha de informação absolutamente gritante, teve um número de mortos que pode se comparar ao número de mortos do 9 de setembro, se você fizer uma proporção. Você tem feridos, você tem uma situação que é uma situação colega que está numa situação de vulnerabilidade aberta para o mundo. Isso é absolutamente derrota para um governo Bibi Netanyahu, não é? E eu acho que o Hamas percebeu isso e percebeu isso para produzir uma vitória a priori. Quer dizer, a guerra pode acontecer o que quiser agora, Israel pode invadir, e depois eu queria falar um pouco sobre essa certeza da invasão por terra, mas ele pode invadir, pode destruir, etc. e tal. A imagem de Israel sendo colocado de joelhos por um grupo terrorista muito mais fraco do que ele e produzindo mortes de civis no interior da população de Israel, já é a imagem da guerra que o Hamas quer para si e para produzir um imaginário sobre si que ele nunca teve antes. Ou seja, o Hamas saiu dessa guerra porque o que vier a acontecer não vai afetar essa perspectiva como elemento forte, politicamente relevante e corajoso para a narrativa nacional palestina. Vamos então discutir essa invasão por terra, porque é um tema interessante. A gente já tinha alguns ataques feitos por mísseis, mas invasão por terra é uma novidade, com sequestros e mortes. Nesse sentido, o Hamas sabia e sabe, pelo que o senhor diz, que agora vai vir uma resposta, e uma resposta muito mais violenta do que o que o Hamas fez em relação a Israel, porque a força de segurança de Israel é muito superior à do Hamas. Mas qual foi o significado exato, além de, como o senhor disse, colocar Benjamin Netanyahu de joelhos? Tem algum outro sentido relacionado ao Irã, algum tipo de coalizão árabe que possa atuar nesse sentido? É uma decisão de desequilíbrio estratégico, né? É uma coisa que existe. Depois disso, outra coisa passa a existir e muda tudo, né? Nessas perspectivas de incursão estratégica que mudam tudo, você tem uma série de quadros, alguns deles já estão claros e outros vão ficar claros com o tempo, né? A primeira questão é colocar Israel numa situação de vulnerabilidade, né? Isso é muito importante. O Israel, ele sempre esteve na mesa de negociações como posição do forte e não do fraco, né? Agora, quer dizer, eu não imagino que o Hamas, que é um grupo terrorista, que não reconhece Israel, com discurso antissemita, etc. e tal, que vai querer fazer um acordo de paz. Mas que Israel hoje está numa situação de vulnerabilidade e de enfraquecimento, isso não tenha dúvida, não é? Então, eu não acho também que o Hamas veja muita diferença entre Bibi Netanyahu e Gantz ou em Lapid. As lideranças que estão no poder não fazem muito sentido. Eu acho até que ele prefere que Bibi Netanyahu seja o primeiro-ministro. O diálogo entre os dois é um diálogo que já existiu.
o que eu acho é que ele quer enfraquecer Israel como imagem e quer fortalecer a si próprio como endereço dentro do mundo árabe, né? Ele fez alguma coisa que nenhum outro país fez desde 73, né? Então, essa é a primeira questão. A segunda questão é que ele entrou no interior da sociedade israelense, promoveu mortes e feridos, entrou nos símbolos de poder da sociedade israelense. Ele invadiu kibbutzim, que são as colônias agrícolas que produziram o próprio Estado como ideia, não é? Até agora você tem pessoas reféns de grupo de pessoas armadas dentro de um kibbutz perto da faixa de Gaza. Ele fez com que as pessoas não saíssem de casa durante o dia inteiro, mas mais do que isso. Aqui é um elemento fundamental para entender a incursão de Israel na faixa de Gaza. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: por que eu chamo de um mega ataque terrorista? Porque eles entraram e a estratégia deles era atacar a população civil em Israel. Ou seja, essa é a questão. Não tinha nenhuma estratégia, ou não tinha nenhum alvo estratégico. A estratégia era o ataque da população civil e promover um medo absoluto e absurdo dentro dessa população. Ele conseguiu fazer isso. Mas aí tem um elemento que eu chamo de estratégia no sentido estrito da palavra, que me parece que foi a maior surpresa, que é a quantidade de pessoas sequestradas no interior da faixa de Gaza, né? Dentre elas, militares de alta patente. Assim, você tem idosas, crianças. Hamas sequestrou uma família com crianças e uma mãe. Hamas sequestrou uma senhora com Alzheimer. Isso tudo Hamas colocou dentro da faixa de Gaza. Mas Hamas também sequestrou um general, pelo que tudo indica, pelas informações que a gente está tendo. E aí eu fico pensando nessas certezas que nós temos a partir das experiências anteriores, que a invasão de Israel é certa e uma carnificina vem por aí. Será? Será que Bibi Netanyahu vai assumir a possibilidade de que, além das 300 pessoas, segundo os últimos dados que eu tive, que morreram nessas últimas horas, ele vai correr o risco de que as cerca de 50, 60 pessoas que estão dentro de Gaza, sequestradas, também morram? Será que Bibi Netanyahu tem essa gordura política? Será que Bibi Netanyahu vai assumir esse risco? Eu tenho dúvidas. E é por isso que esses discursos de Biden, da Turquia, da Rússia, é por isso que a reunião de amanhã no Conselho de Segurança apontam para uma direção que também nos surpreende, porque, de novo, eu disse, a gente está lendo o que está acontecendo na Palestina, em Gaza, em Israel, com os óculos que a gente tinha nas últimas vezes, né? Operações em Gaza aconteceram várias vezes. Tem algumas questões aí que não aconteceram das outras vezes. Ataque por terra, uma situação de vulnerabilidade muito grande e, principalmente, a existência de reféns, dezenas, pelo menos, dentro do território de Gaza. Aí, professor... Eu teria cuidado nessa leitura rápida. Então, e aí Netanyahu fica num dilema, porque ao mesmo tempo que ele poderia ser responsável pela morte daqueles que foram sequestrados, politicamente ele teria de demonstrar um pouco de força, já que ele mostrou fragilidade de não ter conseguido prever esse ataque, né? Em Israel, há uma tradição, que a gente conhece aqui com outro nome e com outra voz, de que não se deixa um guerreiro para trás, não se deixa ninguém para trás, né? Principalmente civis, né? E aí a gente já teve guerras em Israel justificadas pela manutenção de corpos na mão de inimigos, corpos. A gente está falando de pessoas vivas, né? Para justificar a entrada do exército de Israel por terra e a possibilidade de que essas pessoas vivas sejam assassinadas durante essa entrada, você tem que mudar a tradição política do Estado de Israel, né? Bibi Netanyahu é um primeiro-ministro extremamente fraco, é um ministro que produziu polarização e, nessa polarização, produziu uma invasão que nunca houve antes. Ele está sendo comparado com Golda Meir em 73. Né? Eu acho, assim, você sabe que eu sou historiador, quando fica tentando falar do futuro geralmente erra, mas eu estou pensando assim, com as condições concretas diante dos nossos olhos. Eu acho que Bibi Netanyahu não banca essa. Eu acho que ele não consegue bancar essa. Porque se você tiver uma... Ele é fraco. Agora, por exemplo, ele ofereceu a entrada da oposição no governo. A oposição respondeu que sim, com algumas condições, ele recuou. Ele tem medo de perder o cargo, né? Ele tem medo de perder o cargo porque ele pode ser preso. Assim, é uma situação que não é... Bibi Netanyahu apostou
na manutenção da administração do conflito. Ele perdeu. As condições concretas hoje diante dele são novas. O que ele vai fazer a partir de agora? Eu tenho dúvidas, eu tenho basicamente dúvidas, né? Mas uma das questões que eu coloco à mesa, conversando contigo, é que a situação atual é diferente da situação da última operação. Não havia reféns. Agora há civis, crianças, militares reféns, sabe-se lá Deus onde dentro de Gaza. O que ele vai fazer com isso, eu não sei. Muito obrigado, professor. Nós conversamos com o pesquisador da Universidade de Jerusalém, Michael Gierman. Muito obrigado pela entrevista. Até a próxima.